Eu sou o Matheus, eu sou formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo. Eu escolhi biologia porque eu sempre me interessei assim, por questões relacionadas à biologia, então no ensino médio eu já gostava muito de estudar biologia. Nessa época eu lembro que eu sempre pensava assim, o que eu posso fazer de maneira prática para continuar estudando essas coisas. Eu nem sabia que existia possibilidade de pesquisa. Então, nessa época, os familiares, conhecidos assim, sempre induziam, faz medicina, faz algum curso, não sei, fisioterapia, nutrição, alguma coisa relacionada à biologia que fosse prática. Mas durante o cursinho eu percebi que existia a possibilidade de eu me formar em biologia, em ciências biológicas e seguir uma carreira com pesquisa. Então eu já entrei em biologia já com o intuito de pesquisar. Eu não me interessava muito por parte clínica, quando tinha que decorar sintoma de alguma doença eu já não gostava muito, mas eu sempre me interessei pelos processos biológicos, assim, como que as coisas funcionavam. Então eu entrei em biologia já com o intuito de ser um pesquisador. Eu fiz a minha iniciação científica em neurociência, na Faculdade de Medicina, aqui de Ribeirão Preto, da USP também. Mas, na verdade, o meu interesse na graduação por neurociência surgiu a partir de um seminário que eu fiz numa disciplina. E nesse seminário tinha como tema a neurogênese, a capacidade do seu organismo criar novos neurônios, isso na fase adulta. Então era um seminário explicando sobre um trabalho de um professor argentino que fez isso com pássaros e ele percebeu essa neurogênese em pássaros. E eu estudando esse seminário, eu acabei me interessando muito pelo assunto. E eu acabei despertando esse interesse por neurociência. Eu já tinha o interesse assim do comportamento das pessoas, sempre eram questões assim que me instigavam muito, mas eu nunca imaginei que eu pudesse investigar esse tipo de fenômeno, comportamento de qualquer espécie, a partir de uma base mais sólida, no sentido de você poder investigar o substrato biológico que possibilita esse comportamento. Eu queria entender o comportamento, mas eu queria investigar o que acontece na caixa preta ali. Então foi por isso que eu comecei a me interessar por neurociência. Eu acabei conhecendo um laboratório por conta de um amigo, que conhecia um outro amigo que trabalhava num laboratório, e ele que me apresentou. E aí na minha primeira visita no laboratório eu já gostei bastante e percebi que era isso mesmo que eu queria fazer. Eu tive uma experiência, então, na iniciação científica, já com o trabalho de neurociência. Nesse primeiro trabalho, eu investigava aspectos da memória, sobre a consolidação de memória a longo prazo em animais. E eu fiquei interessado em continuar investigando essa questão, mas eu tive o interesse de avançar com as minhas técnicas. Então, no laboratório, no mestrado, eu trabalhei com a comunicação de duas regiões relacionadas à memória, mas utilizando uma técnica que eu desconhecia, que era o registro eletrofisiológico, que é uma técnica que você consegue analisar e registrar os disparos neuronais ali em tempo real. Então você tem uma noção da fisiologia ali, do que está acontecendo, né, no cérebro ali em tempo real. Então no meu mestrado eu acabei estudando como que funcionava essas regiões, mas num contexto um pouco diferente, que seria a atividade dessas regiões junto com o efeito de canabinoides, que são substâncias extraídas da cannabis sativa e que aparentemente se tem um potencial terapêutico para transtornos psiquiátricos. Ela vai influenciar na consolidação de memória, formação de memórias a longo prazo. Então, o meu pulo do mestrado foi uma abrangência maior da questão, mas também foi uma mudança na metodologia. Assim. Na iniciação científica eu ganhei o prêmio de menção honrosa do Simpósio Internacional da USP, o Cicusp. Também ganhei menção honrosa na apresentação da Semana de Biologia daqui de Ribeirão Preto. Já o prêmio do mestrado foi agora, em 2016, que é o prêmio distribuído pela Sociedade Brasileira de Neurociência, que eles nomeiam o melhor trabalho do ano. E então todos esses projetos assim foi sempre muito satisfatório, porque sempre teve esse conhecimento do trabalho e tal, e do grupo. Muito bom. Atualmente eu sou doutorando pelo Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E eu, na verdade, eu desenvolvo um projeto que o tema principal é depressão.
E a gente sabe que hoje a depressão é uma das maiores causas assim, de saúde. Estima-se que até 2020, 20% da população mundial vão apresentar esses sintomas em algum momento, ou já apresentaram. Mas apesar disso tudo, a gente ainda não sabe como que acontecem as alterações do nosso corpo na depressão. Quais são as alterações dentro do nosso cérebro que geram esses sintomas da depressão. E além disso, os tratamentos farmacológicos que a gente usa na depressão ainda são os mesmos de 20, 30 anos atrás. A gente tem avançado muito pouco sobre o tratamento farmacológico da depressão. O meu projeto ele tem como objetivo entender melhor como que seriam essas alterações no cérebro que geram esses sintomas depressivos. E além disso, ele vai testar um novo fármaco, que é um canabinoide, para verificar se ele teria um potencial terapêutico nos sintomas depressivos. Então, apesar de ser um pouco audacioso resolver essas duas questões, mas o meu projeto ele vai contribuir para a gente entender essa doença e também testar uma nova possibilidade de tratamento dela. Eu gostaria de ressaltar, abrir um convite, assim, que na verdade o trabalho que eu faço, o grupo que eu trabalho, a gente já está desenvolvendo esse trabalho já há quase 10 anos, nessas áreas sobre canabinoides, memória e transtornos psiquiátricos aqui em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. A gente é considerado um dos centros mundiais assim, de ponta na pesquisa nessa área e a gente está desenvolvendo um trabalho de ponta mesmo, de renome internacional. E eu acho que todo o grupo, eu em específico, particularmente, a gente está sempre muito aberto à comunicação em parcerias com outros trabalhos e também com atividades para divulgar o trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, se alguém tiver o interesse em alguma colaboração, alguma atividade no sentido de a gente conversar mais sobre essas questões, o que está acontecendo aqui no campus, o que a gente está fazendo de pesquisa nesses temas, eu estou à disposição.